Salvação e Serviço, o desafio do Ministério Jovem, Malcolm Allen. Capítulo 3. Ministério Jovem da IASD, uma análise. Um estudo da história do Ministério Jovem na Igreja Adventista do Sétimo Dia revela que este se desenvolveu à medida em que a organização crescia e progredia. Nos primeiros 40 anos do Ministério Adventista, de 1840 a 1880, os jovens efetivamente faziam parte da igreja. Na realidade, muitos de nossos pioneiros eram jovens que participavam ativamente no ministério e na proclamação da mensagem. A princípio, os líderes prestaram pouca atenção à responsabilidade da igreja com seus jovens. Pareciam refletir a atitude da sociedade daquele tempo, que afirmava que os filhos tinham que ser vistos, mas não ouvidos. Por outro lado, os jovens não foram de todo ignorados. Em torno de 1880, os pioneiros e os dirigentes de nossa obra estavam na faixa dos 50 ou 60 anos de idade, e muitos dos jovens eram adventistas de segunda e terceira geração. Foram feitas algumas tentativas para se estabelecer a educação cristã. Havia publicações e artigos escritos para os jovens. A igreja, contudo, não tinha reconhecido formalmente a sua responsabilidade total para com a juventude. Alguns jovens nascidos e criados em famílias adventistas começaram a se desviar-se do caminho e sair da igreja. Em 1879, Luther Warren e Harry Fenner, então com 14 e 17 anos de idade respectivamente, foram levados pela providência de Deus a responder a essa necessidade e fundar a primeira sociedade de jovens. Seu principal objetivo era a salvação dos jovens e sua motivação para o serviço. Em 1881, fundou-se a segunda sociedade de jovens em Mount Vernon, Ohio, com propósitos semelhantes. Os 25 anos seguintes viram surgir grupos semelhantes em muitas partes do mundo. Aparentemente não havia uma direção formal da igreja. Entretanto, podia-se observar claramente uma certa unidade, como consequência da guia divina, levando sua igreja a avançar coesa nessa direção. Membros que reconheciam a necessidade dos jovens respondiam à motivação e à inspiração do Espírito Santo para trabalhar por eles. Ao mesmo tempo, surgiram muitos artigos escritos por Ellen G. White, estimulando a igreja a trabalhar em favor dos jovens e a aceitar a sua responsabilidade para com eles. Em 1901, deu-se um grande passo ao se modificar a estrutura administrativa da igreja, quando os departamentos foram formados e reunidos sob o controle da Associação Geral. A atenção aos jovens tornou-se responsabilidade do departamento da Escola Sabatina. 2 anos mais tarde, em 1903, a Associação Geral mudou-se para suas novas instalações em Washington, D.C., onde os departamentos foram reunidos sob o mesmo teto e passaram a ser administrados todos em um único centro. Na Assembleia realizada em maio de 1907, em Glande, na Suíça, a Associação Geral aceitou a recomendação de organizar um departamento separado que atendia às necessidades dos jovens. Sob a direção de A.G. Daniels, então presidente da Associação Geral, realizou-se um congresso especial da Escola Sabatina e dos Jovens por 10 dias, em julho de 1907, em Mount Vernon, Ohio. Os itens da agenda eram específicos: estudar a responsabilidade da igreja para com seus jovens e a contribuição desses para com a igreja. Reuniram-se delegados de todas as partes do mundo, tanto homens como mulheres. Entre eles haviam administradores, diretores de departamentos, obreiros em geral, além de outras pessoas interessadas em trabalhar em favor dos jovens. Os líderes da igreja apresentaram estudos sobre vários tópicos relacionados com o ministério jovem. Cada tarde, os delegados discutiam as necessidades dos jovens e sua contribuição para a igreja em vários países, dedicando uma tarde à África, outra à Índia e assim por diante. O enfoque principal de sua atenção
Contudo, era determinar os princípios bíblicos do ministério jovem e buscar o conselho do espírito de profecia correspondente à obra em favor da juventude. Para esse fim, A. G. Daniels encomendou uma compilação de declarações do espírito de profecia relativas aos jovens. O livreto resultante forneceu material de estudos aos delegados. No encerramento da convenção, o próprio A. G. Daniels assumiu a incumbência de receber os relatórios, conclusões e recomendações. Na seguinte Assembleia da Associação Geral, em 1908, o Departamento dos Jovens foi oficialmente organizado como entidade separada dos demais departamentos. Os 20 anos seguintes são contados entre os mais brilhantes do que se refere à obra em favor dos jovens. A Igreja cresceu e se fortaleceu em todo o mundo. Os departamentos recém-formados, com direção clara e ímpeto renovado, apoiaram de forma consciente a Igreja e contribuíram para o seu fortalecimento e avanço. A escola sabatina foi considerada como a igreja dedicada ao estudo, o culto divino como um momento de adoração, e a reunião da sociedade jovem, no sábado à tarde, como um momento em que a igreja se reunia para adorar sob o comando de jovens treinados para esse fim. Era o momento da família, uma atividade regular do ministério jovem. A sociedade tornou-se o eixo da obra jovem, local de aprendizado e capacitação, e base para o serviço missionário e o companheirismo. Após a Primeira Guerra Mundial, na década de 20, os valores e a ética da sociedade começaram a mudar. Algumas ideias humanistas começaram a introduzir-se na igreja. Os padrões de moral e vestuário na sociedade tornaram-se mais condescendentes. A estrutura familiar, particularmente na sociedade ocidental, sofreu pressões. O rádio exerceu sua influência e mudou o estilo de música popular. A igreja reagiu com uma grande quantidade de publicações e materiais para os jovens, incluindo livros e folhetos, material de capacitação, o instrutor da juventude, e numerosas publicações relativas às normas da igreja. Muitos desses materiais, entretanto, embora suprissem as necessidades daquela época, costumavam refletir a cultura ocidental e o pensamento puritano, além de apresentar racionalizações em lugar de uma sólida base bíblica. Ao mesmo tempo, a igreja se expandia por todas as partes do mundo, o que implicava também um aumento no número de membros jovens. Até esse momento, o trabalho entre os juvenis havia sido parte integral do ministério jovem. Todavia, os tempos foram mudando de tal maneira que se faz necessário introduzir modificações para fazer face às necessidades das crianças e adolescentes. Em 1920, foi organizada a Sociedade de Jovens, como uma entidade separada, e em 1922, introduziram-se as classes progressivas. Na América do Norte, o sistema educacional adventista estava bem avançado, e cada sala de aula se tornou uma sociedade jovem, como um complemento das tarefas de educação. Essa foi uma modificação pequena, mas importante. No restante do mundo, continuou-se a atender os jovens nas igrejas, com exceção das sedes das divisões e em lugares onde trabalhavam missionários provenientes da América do Norte. Em 1928, deram-se os primeiros passos para a capacitação de líderes de jovens, com a introdução do curso Master Conrad, que mais tarde, no Brasil, se chamaria Curso de Líder, nota dos tradutores. Bem recebido por administradores e educadores, chegou a ser considerado pré-requisito para a formação de ministros e professores em quase todos os nossos colégios. Em 1930, o Patrimônio Ellen G. White publicou o livro Mensagens aos Jovens. Novamente, a situação do mundo exerceu sua influência sobre a mentalidade das pessoas. Uma depressão em nível internacional e a Segunda Guerra Mundial afetaram a sociedade como um todo, influindo também na composição da liderança dos jovens. O mundo estava diferente. A comunicação, a tecnologia e os transportes fizeram rápido avanço. Os meios de comunicação começaram a desempenhar um papel crescente na formação do pensamento do mundo.
Manifestou-se um ressurgimento do nacionalismo e desapontou, por todas as partes do mundo, um impulso para o desenvolvimento e a independência. A Igreja seguiu crescendo, mas emergiu da guerra com as finanças e os recursos debilitados e distendidos ao máximo. A liderança dos jovens na Associação Geral e nas divisões permanecia forte, e a juventude ainda considerava os seus diretores como modelos que ofereciam orientação e inspiravam espiritualidade. O desenvolvimento da tecnologia, após a Segunda Guerra Mundial, produziu mais mobilidade e mais oportunidades de emprego. Essa situação carregava em si um tremendo impulso para que a educação suprisse a necessidade de sobrevivência em uma era da especialização. Os jovens não se contentavam mais em seguir a ocupação de seus pais, e tal fato acentuou mais ainda o êxodo para as cidades. As universidades e os colégios se multiplicavam em razão da ânsia dos jovens para obter títulos e excelência acadêmica. Muitos de nossos jovens e obreiros denominacionais, sem poder encontrar cursos especializados em nossos próprios colégios e universidades, frequentavam universidades públicas. No anseio por reconhecimento e aprovação, muitos desses formandos eram empregados pela Igreja, levando consigo a filosofia corrente da época. O mundo era um lugar cada vez mais rico e o materialismo começou a apoderar-se de nossa juventude. A psicologia e a filosofia educacional da época, aliada a interesses comerciais, criaram e exploraram a ideia da lacuna entre as gerações, ou seja, a opinião de que os adultos não conseguem compreender os jovens e que, se chegam a se comunicar com eles, o fazem com grande dificuldade. Dentro da igreja, a princípio na América do Norte, alguns de nossos diretores de jovem defenderam a ideia de que os adultos não eram bem-vindos à reunião dos jovens no sábado à tarde. O clamor passou a ser os jovens com os jovens, ou seja, a reunião da tarde somente para a juventude. A Sociedade dos Jovens, esteio do Ministério Jovem, começou a se desmoronar e, em muitos lugares, extinguiu-se por completo. Posto que a assistência diminuía definitivamente, foram feitas tentativas de transferir a reunião de sábado à tarde para sexta-feira à noite. A mudança teve sucesso limitado. Alguns líderes tentaram em vão suster a obra local da juventude, adotando uma abordagem filosófica e criando um conselho de jovens da igreja. Esse plano também falhou. Nas culturas ocidentais, o ministério jovem se viu forçado a sair da igreja, para funcionar em colégios e nas universidades. Um pouco de luz no horizonte, entretanto, foi a introdução do Clube dos Desbravadores, em 1950, para juvenis de 10 a 15 anos. Bem adaptado às necessidades dos juvenis e adolescentes, com uma organização definida, uniformes, o clube obteve rápida aceitação em todo o mundo. Na divisão norte-americana, funcionava sob a direção das igrejas. Entretanto, a sociedade dos jovens e suas classes progressivas ainda permaneciam nas escolas. As outras divisões aceitaram a nova ideia como parte do programa da igreja local, uma extensão natural da sociedade dos jovens. Porém, houve alguma resistência contra o clube em certos países europeus, por conta do uniforme e das marchas, que lhes parecia muito militarizados. A difusão da televisão, o desenvolvimento da indústria cinematográfica e a nova cultura do rock, que se iniciou na década de 50, introduziram outros problemas na obra em favor dos jovens. Muitos não entendiam os objetivos originais do Ministério Jovem, nem tinham a menor ideia deles. A mentalidade da juventude no seio da sociedade estava mudando mais rapidamente que antes. Na América do Norte entrou na universidade o primeiro dos baby-borns, a geração dos nascidos como consequência do aumento dos nascimentos que ocorreram depois da Segunda Guerra Mundial. Nota dos tradutores. Um novo liberalismo se estendeu por todo o mundo, e a década de 1960 se viu marcada por movimentos de protestos. Aparentemente, os jovens se opunham pelo mero prazer de ser opositores. Prevaleceu a filosofia grega de educação e os jovens foram ensinados a questionar todas as coisas. As sementes do ceticismo e da dúvida plantada na década de 60
resultaram na apostasia reinante nos anos 70. Os jovens dessa época examinaram muitos materiais produzidos para eles entre 1930 e 1940 e os rejeitaram, porque lhes pareceu que não apresentavam razão suficiente para apoiar determinadas normas e regras. Infelizmente, a Igreja não dispunha dos recursos necessários para satisfazer adequadamente as necessidades da juventude de uma igreja cada vez mais internacional. Ao mesmo tempo, nossas casas publicadoras assumiram a responsabilidade pela publicação de materiais que tradicionalmente eram produzidos pelo Departamento dos Jovens. As devoções matinais passaram a ser uma publicação da Herald Herald, revista e arauto, embrião da nossa revista adventista, nota dos tradutores, e outros editoriais. Na América do Norte, cessou a publicação da revista O Instrutor da Juventude, tomando seu lugar as revistas Guia e Introspecção. Ambas as revistas eram voltadas para a mentalidade da juventude norte-americana e não obtiveram aceitação internacional. As lições da escola sabatina também estavam voltadas para a América do Norte, com vocabulário, relatos e ilustrações norte-americanos. Adaptadas à estrutura educacional de uma sociedade ocidental, embora usadas e traduzidas em outras partes do mundo, essas publicações ainda continuavam sendo a causa de queixas e críticas de outras divisões, porque não satisfaziam adequadamente suas necessidades. Por outro lado, a função do diretor de jovens nas associações começou a mudar. Quando as associações eram pequenas, ele ou ela, sim, mulheres também atuavam como diretoras de jovens em alguns lugares, antes de 1950. Era, na verdade, quem dirigia as atividades dos jovens e visitava as igrejas, desenvolvendo programas nelas. Quando a quantidade de igrejas cresceu, tornou-se impossível visitar todas as congregações no período de 2 ou 3 anos. Como resultado, o diretor dos jovens se converteu em conselheiro, preparador e coordenador. Alguns organizavam congressos, encontros regionais e cupuris. Isso atendeu a uma grande necessidade da juventude, mas ao mesmo tempo muitos diretores, devido à inexperiência ou ao conhecimento limitado, consideravam o Ministério Jovem como uma grande corporação, em lugar de vê-lo como algo embasado na igreja local. Simultaneamente, os recursos das associações se tornaram limitados e alguns diretores de departamentos tinham que desempenhar dupla função, acumulando responsabilidades. Muitos diretores de jovens conduziam 2 ou 3 departamentos, embora o trabalho entre os jovens permanecesse como prioridade. Uma combinação comum era jovens e temperança, e isso parecia funcionar bem. Outra combinação era jovens e educação. Alguns combinaram jovens, temperança e comunicação. No fim da década de 60, muitos diretores de jovens mais velhos foram substituídos por homens mais novos, sendo que as mulheres raramente voltaram a exercer esse cargo. A ideia de que apenas homens com menos idade poderiam alcançar outros jovens estava sendo proposta pelo mundo e foi em parte adotada pela igreja. Esses homens haviam sido educados nos anos 60 e muitos traziam as ideias de sua geração para os anos 70 e 80, sem se darem conta de que a mentalidade dos jovens está sempre mudando cada vez mais rapidamente. Sem conhecimento ou experiência, muitos foram incapazes de avaliar se uma ideia era boa ou má, enquanto se apoiavam nos conceitos correntes de ministério jovem trazidos das igrejas populares. Os materiais adventistas estavam antiquados e a Associação Geral não conseguia atender adequadamente o campo mundial, enquanto as divisões, em muitos casos, não tinham nem os recursos nem a capacidade de prepará-los. Foi um período difícil para a direção do Departamento de Jovens. Muitos novos diretores deixaram de considerar o Ministério Jovem como uma carreira dentro da obra, mas sim como um trampolim para algum outro posto. Observamos nesse período trocas constantes na direção dos jovens, bem como o tempo de atuação mais curto. Ainda havia, entretanto, muitos diretores fortes que fizeram o Ministério Jovem a sua carreira. A década de 70 testemunhou o início da cultura das drogas. As pressões constantes e crescentes manifestações na sociedade tornaram a obra em favor dos jovens mais complicada que nunca. A sociedade não aceitava nada que fosse absoluto. Tudo era relativo. O humanismo avançou. A ética e a moralidade somente reconheciam os limites que lhes assinalava a sociedade.
Muitas restrições foram removidas e com elas foi-se a segurança dos jovens. Aos que buscavam respostas, era dito que as procurasse dentro de si mesmos. Podia ser isto, podia ser aquilo, ou podia ser qualquer outra coisa. A própria igreja era abalada por controvérsias teológicas promovidas em nome da liberdade acadêmica. E muitos jovens desiludiram-se enquanto eram questionados os fundamentos do adventismo. A incidência dos casos de divórcio aumentou, inclusive dentro da igreja, tornando-se comum lares desfeitos e pais separados. A indústria cinematográfica e a da música transferiu seu enfoque da sexualidade para a fascinação com o ocultismo e a violência. Astros do cinema, dos esportes e da música tornaram-se os modelos e ídolos da juventude. A mobilidade crescente entre os jovens tornou ainda mais difícil o ministério em seu favor. Muitos não precisavam mais pedir emprestado o carro da família, porque possuíam seu próprio veículo assim que obtinham a licença para dirigir. Tornou-se cada vez mais difícil realizar reuniões para os jovens e obter deles um compromisso contínuo. Estávamos começando a ver os jovens adventistas de segunda geração, cujos pais haviam sido expostos à influência dos meios de comunicação de massa e se encontravam poucos convencidos de que deveriam manter as normas da igreja. Em muitos lugares surgiu um adventismo nominal, à medida em que a riqueza e as pressões da cultura ocidental produziam seu efeito sobre os membros da igreja. A cultura das drogas penetrou em certa medida, assim como a aceitação do consumo de bebidas alcoólicas em reuniões sociais. Ocorreram cortes de orçamento nos departamentos da igreja e parecia haver um plano deliberado da administração para reduzir a importância deles. Saúde e temperança foram juntados para constituir um departamento apenas, e a maioria dos diretores de jovens foi dispensada, com a alegação de que tais pessoas não eram competentes e de que careciam de preparo profissional. A educação manteve seu espaço. Os professores adventistas estavam melhor qualificados do que em anos antecedentes. Os governos exigiam padrões mais elevados de profissionalismo e, por este motivo, pressionavam as associações a nomearem um diretor exclusivo, que somente se dedicasse ao departamento de educação. Muitos diretores de jovens que também atuavam na área de educação e muitos diretores de educação que também se responsabilizavam pelo Ministério Jovem tiveram de renunciar a uma das pastas. Muitas associações começaram a duvidar da necessidade de um diretor de jovem e a questionar a possibilidade de manterem um diretor para cada departamento. Entretanto, a liderança dos jovens tornava-se uma atividade especializada. Desbravadores, acampamentos, jovens de mais idade, solteiros, viúvos e divorciados, capelania das universidades. Todos esses ministérios requeriam liderança experiente, preparo especializado e capacidade de atender profissionalmente a cada uma dessas áreas. A velha guarda dos diretores de jovens estava desaparecendo rapidamente, ou então travando a batalha perdida contra a onda de neoliberalismo que os ignorava. Foi uma época de confusão no ministério. Muitos diretores de jovens consideravam o aconselhamento e programas de terapia para famílias ou pequenos grupos como uma alternativa viável para o ministério jovem. Outros se puseram a estudar a filosofia do crescimento das igrejas populares. A produção de filmes e outros recursos diminuiu, já que dependiam de financiamento de departamentos que estavam em contenção de despesas. No final da década de 70 e no início de 80, entretanto, surgiu um ponto luminoso. A mentalidade dos jovens mudou novamente, e eles mostravam com uma renovada dedicação e disposição em participar. Os jovens agora estavam mais propensos a aceitar cargos na igreja e a participar ativamente do evangelismo. Apresentar-se como voluntário ficou popular, e a juventude começou a desempenhar uma parte cada vez mais ativa na igreja. No ano de 1985, foi criado o Departamento dos Ministérios da Igreja, que abarcava os antigos departamentos dos jovens, escola sabatina, ação missionária, mordomia e lar e família. Todos esses departamentos foram conservados, porém combinados em um departamento único, criado para cuidar das necessidades dos membros. Se isso foi a causa da decadência do Ministério Jovem, ou se apenas a precipitou, não se sabe. Os sintomas e os elementos componentes do problema já existiam,
Entretanto, foram devidamente acentuados e ressaltados. A comissão que estudou o papel e a função dos departamentos, antes da Assembleia da Associação Geral de 1985, foi fortemente influenciada pelas condições reinantes da América do Norte e na sociedade ocidental em geral. A comissão concluiu que os departamentos não estavam funcionando e havia algo de verdade nessa alegação. O Ministério Jovem se havia fragmentado e, por assim dizer, provocado dano a si próprio. Na América do Norte, o Ministério Juvenil havia sido atribuído às escolas de ensino fundamental e médio. O Ministério entre os jovens existia somente no âmbito das instituições de ensino superior, e não mais baseado na igreja local. O planejamento de acampamentos tornou-se fundamental. Um diretor de jovem da associação, em geral, dedicava 6 a 8 semanas por ano visitando escolas para com elas estabelecer projetos de investiduras de desbravadores. 3 meses preparando o acampamento de verão, 3 meses participando desses acampamentos e os dirigindo-os, e 1 mês de férias. O restante do tempo era gasto no escritório ou assistindo a seminários e convenções ou comissões, muitas vezes fora de sua cidade. Não é de se admirar, portanto, que muitos administradores questionassem a necessidade de um diretor de jovens. Parecia suficiente ter um diretor de acampamentos pago pela sede do acampamento e uma pessoa encarregada do ministério no campus universitário paga pela universidade. Isso, entretanto, não era o que ocorria fora da América do Norte. Tampouco o era nas comunidades de negros ou hispânicos na América do Norte, onde existia uma sólida estrutura familiar. Esses ainda não haviam seguido tão de perto as tendências anglo-saxônicas e seu conceito de liderança e de atuação com base na igreja local ainda predominava. A voz de experientes diretores de jovens era o que mais se manifestava contrária à introdução dos departamentos dos ministérios da igreja. Mas suas objeções foram vistas por muitos apenas como reação frente à possibilidade de perder um departamento. Contudo, isso não era inteiramente verdade. Embora muitos não tivessem ainda uma visão de conjunto, a questão toda da qualidade e da direção do Ministério Jovem precisava ser reexaminada pela Igreja. Certos problemas, questões e preocupações não desapareciam. Precisavam de atenção urgente e imediata. Não era apenas o imperativo que essas questões fossem consideradas, mas era obrigatório, se é que deveriam ser evitadas crises futuras para os jovens e seu ministério. Os diretores de jovens e pessoas ligadas à área nem sempre tinham sido qualificados ou se mantinham unânimes quanto à filosofia e objetivos. Ao mesmo tempo, tivemos as pressões de uma igreja internacional em rápido crescimento, com jovens que precisavam enfrentar as complexidades cada vez maiores de uma sociedade moderna, tecnológica e imoral que os líderes das gerações anteriores nunca conheceram.